dúvida, vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos entrando aqui no ar, né, com o programa Segurança Viva. Araguaia Tocantins, né, desculpa aí o erro. E estamos aqui com Kleber Solano e com Halisson Mello. Né? Antes de passar a palavra para eles poderem aí também se apresentarem, eu gostaria de falar, né, de como será esse programa. Né? Então foi uma abertura que nós tivemos aqui na TV Araguaia, que é trazer, né, vários operadores da segurança pública para a gente, né, num bate-papo bem descontraído aqui, poder debater a temática com a sociedade. Então, o programa, além de trabalhar todas as polícias, né, desde a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, nós também queremos trabalhar com a temática segurança viária e com a Defesa Civil. Então, ao longo desse período, todas as terças-feiras, às 19h30, teremos aqui um bate-papo bem descontraído com algum operador da segurança pública. E agora passo a palavra aqui para o... Não, antes vou deixar o convidado mais que especial para ele se apresentar por último, né? Mas primeiro nosso colega aqui de programa também, Halisson Mello, que foi meu parceiro de trabalho e também um parceiro nosso aqui no podcast. Boa noite, Eustáquio. Boa noite, Kleber. É compreensível, Eustáquio, aí o errozinho ali, o nervosinho, o programa piloto, primeiro programa. Inclusive, é uma honra tê-lo aqui, né? Então, a gente hoje está estreando esse programa maravilhoso que vai discutir muitos assuntos de segurança pública, curiosidades que as pessoas têm a respeito do nosso trabalho, de quem faz segurança pública, de quem opera na segurança pública. Então, tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e as pessoas vão poder tirar dúvidas e ouvir as experiências que a gente tem ao longo da nossa carreira na segurança pública. E agora, né, vamos aqui passar a palavra para o Kleber Solano, ele que foi meu colega já de muitos anos, desde 2003 a gente se conhece. Também hoje está na Polícia Penal, é policial penal, e foi recentemente aí o chefe do setor de operações do estado do Tocantins. Então o camarada tem muita história para contar, conhecimento aprofundado, então deixo ele mesmo se apresentar, né? Contigo aí, Kleber Solano. Valeu, obrigado pelo convite, Almir, Halisson, boa noite a todos. Antes de mais nada, também dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma honra. Saiba que tenho em você uma referência de vida, você sabe disso. Nós que ombreamos ali praticamente 7, 8 anos ali de Forças Armadas, né? Tive a honra de servir com você durante 7 anos ali, o Exército Brasileiro. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, partilhando um pouco da minha história de vida e também da minha história enquanto policial penal, né? Antes de ser policial penal, eu passei, vocês que são PRFs hoje, eu fui agente de trânsito do Detran. Mando um abraço aí para os colegas do Detran. E assim, meu nome é Kleber Solano, tenho 38 anos, estou na Polícia Penal aí desde 2017, sou graduado em Direito, e assim, a gente tem aí contribuído, né, de certa forma, com o crescimento da Polícia Penal e, de certa forma, colaborado, né, no dia a dia do nosso trabalho com a segurança pública a nível de estado de Tocantins. Não deixaria também de agradecer aqui a autorização dos meus superiores imediatos, que me liberaram para estar aqui, conversando com vocês, dialogando com vocês, o nosso secretário de Cidadania e Justiça, Dr. Deusiano. Agradecer ele pela liberativa em eu estar aqui, o meu superintendente de administração do sistema penitenciário, Rogério Gomes, e o nosso secretário executivo, Hélio Marques. Estamos aqui à disposição dos senhores para responder aí as mais diversas perguntas que vão surgir aí no decorrer da nossa fala. Bom, Solano, o pessoal que gosta da segurança pública e vibra às vezes com o programa aqui, né, que traz essa abordagem da segurança pública, normalmente ele é um camarada que, além de gostar, ele quer ser um operador de segurança pública.
Gostaria que você contasse assim como foi a sua trajetória, né, a relação para estudar para a prova, fazer concurso, e também se tem já também aí alguma previsão de concurso aí logo à frente aí para o pessoal também já se animar e continuar estudando aí para também chegar, né, ser um policial penal. Beleza, então vamos lá. Notícia quentinha aí. Eu estava conversando com o superior meu, que por questões de éticas, não vou citar o nome, mas ele me falou hoje que a gente está trabalhando aí um próximo concurso da Polícia Penal para 300 vagas. Então, eu creio aí que nessa gestão atual do nosso governador Wanderlei Barbosa, a gente consiga aí pelo menos dar o start inicial aí do novo certame, né? Então, é isso. Falando um pouco da minha trajetória, eu lá, assim que ingressei no Exército, a gente percebe que quando você não é de carreira, você não tem um concurso, você de certa forma se preocupa. E aí, a partir do momento que eu saí do Exército em 2010, em 2012 eu ingressei na Faculdade de Direito, em 2017 eu me formei. E entre 2012 e 2017 eu fiz alguns concursos. Fui bem classificado no concurso do IBAMA, que teve nesse interstício. Fui aprovado no concurso do quadro geral do Estado. Para agente de trânsito do Detran, ali permaneci por praticamente 4 anos, né? Conheci um colega do nosso irmão aqui, Alisson. E em 2017, 2014 eu fui aprovado no concurso da Polícia Penal, que era um cargo diferente. A nomenclatura do cargo era técnico em defesa social. Nós ainda não éramos polícia, não vislumbrávamos virar polícia. E aí, com a emenda constitucional de 2019, 104, né? Emenda constitucional 104, 2019, viramos polícia penal. E aí a realidade, de certa forma, mudou um pouco, né? Porque quando você se torna polícia ali, você é inserido no rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal, tudo muda, né? Tanto o respaldo por parte do governo, né? Dos governos e também em relação à admiração e o respaldo social, ele vem junto e a responsabilidade também aumenta. Então, a Polícia Penal é uma polícia nova. Tenho muito orgulho de fazer parte da Polícia Penal do Tocantins. Lá na minha trajetória inicial na Polícia Penal, eu fui lotado no interior, né? Fui lotado lá em Pium, e aí tirei plantão um ano, depois assumi a direção da unidade. E aí, por questões de estratégia de governo, o Estado resolveu fechar a unidade penal de Pium. Recebi o convite para assumir uma unidade penal feminina aqui em Palmas. Eu fui o primeiro homem a assumir uma unidade prisional feminina. Houve polêmicas, Defensoria Pública, enfim, alguns órgãos correcionais, de certa forma, exigiram, né, e fizeram pressão, o que também é correto, porque tem ali os deveres constitucionais deles, mas eu fiquei lá um ano, e aí depois eu fui para a Central de Monitoramento Eletrônico. Para quem não sabe, a Polícia Penal do Tocantins ela é responsável pelos monitorados eletronicamente, aquelas pessoas que usam tornozeleiras no estado. É a Polícia Penal que além de colocar, faz a fiscalização dessas pessoas. E também nós somos responsáveis pela proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Toda mulher vítima de violência doméstica, o seu algoz, né, digamos assim, o violentador, ele, aqui em Palmas, eu vou falar da realidade de Palmas, né, 100% das vezes, dos casos, é colocado uma tornozeleira nele e é disponibilizado, né, pelo Estado um dispositivo de proteção, que é um aparelho de telefone celular, que é dado à vítima, e a depender da decisão judicial, né, do que o juiz colocou ali na sua sentença, na sua decisão. Vou dar um exemplo: se o agressor se aproximar da vítima a determinados metros, ela aciona esse dispositivo, é acionado uma sirene na nossa central de monitoramento, e os nossos policiais penais estão aptos imediatamente a embarcar na viatura e prestar o pronto atendimento e, se for necessário, o socorro ali a essa vítima. Então,
Resumidamente é isso, né? Um pouco da minha história. A Polícia Penal do Tocantins é uma polícia que tem crescido muito e eu só tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. Que bom, eu vejo uma forma muito positiva essa transformação, né, dos antigos agentes, acho que chamava agentes prisionais. Isso, agentes penitenciários. E que já foi tocado pela Polícia Civil em alguns estados. E tinha essa carência de um trabalho tão difícil e nobre e honroso e necessário, né, nesse reconhecimento enquanto polícia, né, enquanto verdadeiramente um órgão de segurança pública. Então isso vejo aí, inclusive, né, coisas que com certeza a maioria da população não sabia, né, das atividades e das responsabilidades que hoje os policiais penais eles desenvolvem, né? Muito bom mesmo. O Solano, não é porque está aqui na sua presença, mas eu vejo que por onde ele passa, um camarada muito proativo, abnegado, né? Então, aí, eu acompanhei ele ali na parte de monitoramento, né, correndo atrás de recursos. Eu sei que a central ali, inicialmente, ela não tinha ainda estrutura para realmente fazer esse monitoramento, até questão de veículos, né, a própria estrutura física ali. E você foi um dos camaradas que ajudou também a melhorar a estrutura dessa central de monitoramento. Então, não é porque está na sua frente, mas parabenizo a você aí por essa abnegação. Obrigado. O servidor público, ele é isso, né? Ele é aquele cara que presta um concurso e que se imbui da missão, né? Na busca de prestar um melhor serviço à sociedade, porque a população é quem paga o nosso salário. Então, exato, nada mais justo do que a gente buscar, né? Dentro das nossas limitações, infelizmente, a gente é muito limitado, a gente precisa buscar prestar um melhor serviço ali para a sociedade, que é quem paga o nosso salário. E de antemão agradecer, a gente conseguiu lá, enquanto na central de monitoramento, a doação de uma viatura. Você era o superintendente à época, agradecer, da Polícia Rodoviária Federal, que está lá até hoje, a viatura, servindo a nossa central de monitoramento. E detalhe, ela é usada pela nossa equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Parabéns e muito obrigado. Bom, Solano, daqui a pouco nós estaremos indo para o intervalo, mas eu tenho uma perguntinha polêmica aí, vou deixar para o próximo... para a próxima etapa aqui do nosso programa, né, que é sobre, você estava falando que chefiou ali o presídio feminino, sobre a questão das mulheres trans, né, como elas ficam, né, se tem, como está a nossa normativa hoje, se elas vão lá para o presídio feminino, ficam juntas na cela, mas vamos deixar aí após o intervalo a gente retorna aí com o Solano falando sobre essa questão aí, se ela fica junto na mesma cela, ou se fica em cela separada, como que é feito aí no estado do Tocantins, ou se tem uma orientação também nacional. Ok. Chegou em Palmas o Empório e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Empório e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12 às 21 horas, na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS 2, ao lado da CNA. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil.
Voltamos aqui com Segurança Viva, né, na TV Araguaia, onde nós estamos aqui entrevistando o Kleber Solano, que é policial penal, e também nos dando uma aula aqui, né, sobre o sistema prisional. No bloco anterior a gente falou sobre a questão das mulheres trans, né, como fica quando uma travesti, por exemplo, é presa, ela é conduzida para você que chefiou ali o presídio feminino, ela fica junta com outras mulheres, como ocorre isso hoje? Então, é até engraçada a pergunta, porque eu vivi essa situação mais quando eu era diretor de uma unidade masculina. No feminino, eu não cheguei a conviver com nenhum tipo de situação nesse sentido, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil ele ainda é muito carente em relação a... Eu não digo nem legislação, porque legislação já existe de certa forma até um aparato jurídico que dá para você começar um trabalho. O que falta realmente é a nível de unidades penais, e aí quando eu falo, eu volto a frisar, a nível de Brasil, a estrutura realmente Né? ela é muito precária. E aí, salvo engano, Pernambuco, né, sem querer aqui ser leviano e sem querer estar aqui querendo falar algo que não condiz com a realidade, nós temos aí cerca de 1 ou 2 estados da federação que trabalham de maneira mais específica esse público. No Tocantins, quando acontece um ou outro caso, que geralmente são casos isolados, agora recentemente, semana passada, a gente teve um caso em Porto Nacional, que esse interno vai vir para Palmas, e aqui a gente vai colocar ele numa cela específica, isolada, e buscar dentro daquilo que o DEPEN rege, né? O DEPEN tem algumas portarias, algumas normativas, cartilhas que descreve como deve ser o tratamento e o atendimento a esse público, entendeu? Então, nós temos uma unidade também no interior, salvo engano, Tocantinópolis é também uma unidade que recebe esse público. Entretanto, não custa nada dizer, o Brasil ele precisa avançar, né? E aí quando eu falo Brasil, o Tocantins também está inserido, ele precisa avançar nessa política e buscar evoluir no sentido da gente criar alas específicas para esse público, porque é uma realidade social, né? Antes de qualquer coisa, é uma realidade social, e o sistema penitenciário ele precisa evoluir também, assim como a sociedade evolui. Em Solano, você acabou de falar que o DEPEN tem algumas normas e regras que regem essa questão, e aí aproveito uma pergunta, né, que talvez as pessoas tenham. A gente sabe que existem presídios federais e os presídios estaduais. Naturalmente, os presídios estaduais já têm uma diferença entre si, porque você acabou de citar que 1 ou 2 no Brasil talvez tenham preparação para isso. Então, os presídios estaduais têm diferença. E qual a diferença entre os presídios estaduais e os presídios federais? Por exemplo, a minha pergunta, a transferência do Marcola de um presídio federal para um presídio lá no Distrito Federal, qual é a implicação disso? Qual é a diferença De tratamento, de tratamento? Como é que... Explica isso pra gente, por favor. Muito boa pergunta, vamos lá. A maior parte da população carcerária do Brasil, ela está alocada nos presídios, nas penitenciárias e nas cadeias públicas dos estados. 90%. Então, quem gasta, quem detém ali, digamos assim, o maior cansaço, né, com esse público são os estados. O DEPEN, ele existe com, acho que 4 ou 5 penitenciárias federais. Catanduvas, no Paraná, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu acho que Porto Velho, Rondônia, e a última inaugurada foi a PF-BRA, que é a Penitenciária Federal de Brasília. Então, assim, o DEPEN, ele tem uma população carcerária, se você for pegar por proporção, o Brasil tem hoje a 4ª ou 5ª maior população carcerária
do mundo, o DEPEN, ele tem uma população carcerária muito pequena, se você for fazer essa comparação. Então, o DEPEN, ele tem uma verba específica, até porque é um órgão federal, né? E uma população carcerária, se você for pegar por proporção em relação aos estados, pequena. Então, o DEPEN, ele consegue. As celas são isoladas, é para preso que tem um perfil diferente dos presos dos estados. Foi um sistema criado no início, de certa forma, para isolar os líderes das duas maiores facções criminosas, né, que comandam o crime de dentro dos presídios a nível de Brasil. E hoje a população carcerária do DEPEN, ela não é grande, ela é razoavelmente pequena. E dado esse contexto, o DEPEN consegue controlar, fiscalizar essa população prisional justamente pela questão da quantidade, que isso é uma quantidade pequena. Em relação ao Marcola, agora é uma opinião pessoal que eu vou emitir. Eu penso que o melhor lugar para ele se manter, para o sistema penitenciário manter ele enclausurado, é Brasília. Por que Brasília? Brasília tem Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, por antiguidade. Tem sede da PRF, sede da Polícia Federal, sede do DEPEN e tem também uma penitenciária federal. Então, por que trouxeram? O Marcola, salvo engano, ele estava, não sei se Campo Grande ou Porto Velho, uma das duas. MS, acho que ele está no MS. Campo Grande. Então, trouxeram-se o Marcola para Brasília. Eu penso agora como um Teve cidadão. até muitas críticas da própria sociedade, né? Como é que traz esse camarada para próximo do poder? Você sabe. Sem ter uma visão mais aprofundada também. Né, Isso, e sem querer politizar, você sabe que hoje, infelizmente, né, nós vivemos num país polarizado, em que tudo é questão de questionamentos políticos, mas eu, enquanto cidadão, pagador de imposto, eu não vou nem falar aqui enquanto operador de segurança pública, eu penso que o melhor lugar para uma cola é Brasília, até porque é o centro do poder nacional e todas as polícias... A estrutura de todo... Esqueci de citar a Polícia Civil e Polícia Militar do DF. A Polícia Civil do DF é referência nacional. E a militar é uma das mais aparelhadas. Também. Exatamente. Então, vamos lá. Nós temos Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Penal Federal, PRF, Polícia Militar e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, é aonde em 10 minutos nós conseguimos ali em meia hora, 1 hora, 2 horas, conseguimos ali, digamos que mobilizar o maior número de policiais possíveis, digamos ali que numa situação de crise ou numa possível tentativa de resgate ou de fuga desse criminoso, eu penso que Brasília é o lugar ideal. Bom, Solano, aproveitando que você estava falando ali da questão da população carcerária, né? Obviamente os estados eles ficam com a maior parte aí, né, da população carcerária. A gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram e teve uma pergunta interessante que aí eu acho que dá para a gente fazer aí uma reflexão acerca dessa superpopulação carcerária, né? Que ele perguntou, poxa, eu acredito que era um policial, inclusive um policial militar, né? Ele perguntou, poxa, a gente prende o camarada hoje por furto, por roubo, aí ele vai para a cadeia de custódia ali, né? E amanhã você está na rua de novo fazendo a sua ronda lá e encontra o mesmo camarada, né? A gente tem hoje também, eu estava até lendo hoje sobre isso, uma das maiores números, né, de presos provisórios. E às vezes a população não entende que, dependendo da situação, o camarada é preso e realmente ele é colocado em liberdade para responder em liberdade, né? Mas você poderia me falar mais sobre essa questão aí do número de presos provisórios, como é que é essa relação também, né? Se há risco ali, às vezes o camarada foi preso por um furto e é colocado numa cadeia ali cheia de traficantes, ele vai, na verdade, se especializar cada vez mais na criminalidade, né? Eu acho que seria interessante. Só um pequeno adendo aí, aqueles que estão lá e que já não deveriam mais estar. Ainda tem essa situação que a gente sabe. Que ficou mais tempo do que mais deveria. tempo que deveria, né? Ou não foi julgado ainda e está lá há muito mais tempo do que se for julgado e a pena dele vai ser até menor do que o tempo que ele já está lá, né? Então, gente, são duas perguntas até certo ponto polêmico, mas eu não sou de fugir de perguntas, e eu espero que quem esteja nos assistindo também me entenda, né?
Vamos lá. Em relação aos presos provisórios, existem pesquisas, inúmeras pesquisas de vários órgãos, né, que a gente tem, né, a nível de Brasil, aí, vários órgãos que trabalham essa questão do crime no Brasil. O Brasil, ele prende muito e mal. E aí, quando eu falo que o Brasil prende muito e mal, eu envolvo todos os atores de segurança pública, né, sem precisar aqui citar nomes. Em relação aos presos provisórios, realmente são a maioria dos presos do Brasil. E aí, se você for querer fazer uma reflexão, você tem que envolver também o Poder Judiciário, né? Porque todo mundo sabe como que são os processos a nível de Poder Judiciário, são muitos, e muitas das vezes esse poder ele não consegue, em tempo hábil ali, ou colocar o preso provisório em liberdade, ou julgar aquele que esteja há mais tempo, porque a gente sabe que tem as mais diversas modalidades de prisão, colocar em tempo hábil, né, em liberdade, aqueles que já estão há algum tempo ali reclusos, de modo que tudo deságua no sistema penitenciário e vira essa bola de neve que é hoje, né, eu não vou nem falar justiça, mas o sistema prisional e o sistema de justiça. São dois limiares que devem, né, deveriam ao menos, né, em tese, andar juntos. Tanto o sistema de justiça quanto o sistema penal, porque um é limiar ao outro. Estão ligados ali umbilicalmente falando, estão ligados. Então, é uma cadeia em que a execução penal ela vai se dar com a sentença penal condenatória e a partir dali essa pessoa vai cumprir ali o X ou Y anos que o juiz da execução determinar. Entretanto, é necessário a gente fazer essa reflexão de que existe a nível de Brasil uma falha, tanto em relação à investigação, quanto em relação às prisões e também todo o acompanhamento do processo dessa pessoa que está reclusa. De modo que hoje no Brasil a gente tem um número muito grande de pessoas presas, tanto preventivamente quanto temporariamente, de maneira que o prazo ali se exacerbe. E uma outra situação é que ou a própria Defensoria Pública ou o advogado que entra ali com um pedido de relaxamento ou de liberdade e isso de fato aconteça, né? E aí fazendo uma reflexão social, eu acho que o espaço aqui é também para isso. Infelizmente o Brasil hoje é um país que só se prende preto, pobre e puta, sem querer aqui polemizar. Mas a gente vive essa realidade. Doa quem doer, mas a verdade, né, como diz um colega meu, ela não pede licença, ela tem que ser dita. A produção chamou o intervalo aí, foi isso? Bom, então estamos aqui com o Kleber Solano. Eu sei que são vários temas polêmicos, né, e ele não foge aqui de responder, né? Então, no próximo bloco, teremos aí um bate-bola também para ver também as possíveis soluções, levantar mais alguns problemas aqui para a gente caminhar aí para o encerramento. Agradeço aí a audiência e o Segurança Viva vai para o intervalo. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei às 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil.
Chegou em Palmas o Empório e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Empório e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12 às 21 horas, na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS 2, ao lado da CNA. Voltamos aqui com Segurança Viva. Estamos aqui com o nosso entrevistado Kleber Solano, nome de artista. Espanhol. Deixar o Harris ter uma pergunta aqui para o Solano. Solano, é uma pergunta que, na verdade, a gente vê, quando a gente vê na televisão, a gente se assusta e vê como deve ser a cabeça da pessoa, do policial que trabalha ali diuturnamente em um presídio. Como é a questão das rebeliões? O medo, a tensão, as dificuldades, sempre estando ali na iminência de poder acontecer uma rebelião, né? Como é que a cabeça do policial penal reage, né, no dia a dia do trabalho? Essa pergunta é interessante, mas é necessário fazer todo um contexto para que eu a responda. Nós fizemos o concurso em 2014, tomamos posse em 2017, e o sistema penitenciário do Tocantins, ele era gerido pela Polícia Civil. Quando você faz um concurso para essa área, com o passar do tempo você vai aprendendo como lidar. É necessário realmente ter um preparo psicológico, né? Muito diferenciado do cidadão comum. É uma profissão que não é para qualquer um, e hoje a gente tem aí alguns colegas que estão sofrendo, né, alguns transtornos aí psicológicos, né? Depressão nem se fala, né? Doença do século aí. Mas em relação à rebelião, é um medo que ele é constante, mas ao mesmo tempo a Polícia Penal é uma polícia nova e ela está evoluindo com o passar do tempo, de modo que tudo que a gente vai fazer intramuro, na parte interna da unidade prisional, existe um protocolo, existe todo um procedimento de segurança. Aqui a nível de Tocantins nós temos alguns grupos especializados, né? Nós temos o GOP, que é o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais. Os colegas super capacitados fizeram curso o ano passado, inclusive com visitas ao GRR, que é o grupamento de resposta rápida da PRF. Exato. É excelência. Fizeram estágio no DOE, que é da Polícia Federal, salvo engano, é da Polícia Civil do Goiás, GT3 da Polícia do Goiás. Então, assim, é um pessoal capacitado, preparado, de modo que, se amanhã, a gente trabalha para que não aconteça, mas se hora ou outra vier a acontecer, a gente está preparado para lidar e para gerenciar a crise ali que porventura venha surgir. Então é isso, é um trabalho extenuante. O trabalho do agente penitenciário, que hoje é policial penal, é o segundo mais velho do mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas só a título de informação, o agente penitenciário, a profissão, ela só é menos antiga do que a profissão da prostituta. Depois da profissão da prostituta, com todo respeito, é o trabalho do agente penitenciário. Então, desde os primórdios, desde que o mundo é mundo, se prende gente, as pessoas cometem delitos, e segundo a OIT, é a segunda profissão, a Organização Internacional do Trabalho, é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Só perde para a profissão de mineiro, aquele pessoal que escavuca a terra lá, desce lá para caçar o minério. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu tinha certeza dessa. Então, assim, gente, a Polícia Penal é uma polícia que merece o respeito da sociedade, claro. E a gente mudou a realidade do sistema penitenciário tocantinense desde que aqui entramos, e a gente tem muito a crescer e a contribuir com a sociedade. Bom, Solano, antes de partir aqui para os considerandos, né, para as considerações finais, ainda tem uma perguntinha polêmica aqui, que o pessoal sempre faz essa pergunta, no Instagram lá também foi feita.
é a questão do auxílio reclusão. Muita gente pensa que o auxílio reclusão ele é distribuído ali para todos os presos, né? Todos os presos têm acesso ao auxílio reclusão aí tem o valor máximo do auxílio reclusão. Normalmente é colocado isso também na mídia, né? E todo mundo acha que todo preso ali recebe. Vou ser preso para ficar vivendo de renda lá na... Mas quem realmente tem direito ali ao auxílio reclusão? Se é todos os presos, você tem alguns especialmente, né? Excelente pergunta. Eu não sou o maior especialista em auxílio reclusão. Não é porque eu sou policial penal que eu obrigatoriamente tenho que entender, mas eu saberia. Mas eu entendo um pouco do assunto. Infelizmente, cara, no Brasil, a gente vive a era além da informação, a gente tem também a área da desinformação, né? A gente tem aí vários e vários robôs dissimulando todo e qualquer tipo de informação e, infelizmente, o cidadão que, além de não ter o acesso, né, à questão da internet, de buscar, não tem também o interesse. Mas em relação ao auxílio reclusão, o que acontece? Ele é devido à pessoa que é presa e que esteja, no momento da prisão, trabalhando, contribuindo com a Previdência, com o INSS. Vamos lá, resumir, trocar em miúdos. A pessoa é presa, ele está trabalhando de carteira assinada, contribuindo com a Previdência. Ele faz jus ao auxílio reclusão. Detalhe, esse auxílio é para custear as despesas do familiar dele, da família dele. A pessoa presa que não trabalha, que não estava contribuindo com a Previdência, ela não faz jus ao auxílio reclusão. Detalhe, tem tempo e tem o valor limite. Não é do jeito que bravatam e que falam por aí. Então é uma pergunta importante, interessante, e a gente está aqui, né? Nós somos formadores de opiniões, estamos aqui para esclarecer, né? E de certa forma levar também a informação fidedigna ao nosso ouvinte ou telespectador. O auxílio reclusão, ele não é devido a qualquer pessoa que esteja presa. No momento da prisão, ela precisa estar contribuindo, trabalhando de maneira formal e com sua carteira de trabalho assinada. Bom, muito bem esclarecido aqui pelo Solano, né, essa questão aí do auxílio reclusão. Mas um ponto que eu acho que é interessante também de fazer essa reflexão aqui, muitas vezes a gente gostaria que o camarada, cometeu um delito, dependendo às vezes do delito, você quer que o camarada sofra lá na cadeia, né? Por outro lado, aquele camarada vai sair, né? Às vezes ele não vai ficar lá 30, 40 anos, ele vai ficar ali 10 anos fechado, no máximo, e depois ele já vai para o semiaberto. Então a gente tem que se preocupar também com a questão da ressocialização. Então, o que o sistema hoje faz, né, e se faz, se isso tem sido efetivo, né, essa ressocialização, como é que você vê o percentual de pessoas que realmente voltam de forma socializada, né, para trabalhar e tal? Quando ele sai ali do sistema, ele vai trabalhar. É um percentual alto? Como é que funciona esse processo aí de ressocialização do detento no sistema? A nível de Brasil, melhorou muito. E aí, trazendo para a realidade do Tocantins, o Tocantins também é referência. E aí eu só posso falar de 2017 para cá, que foi quando eu entrei, né? Quando nós entramos no sistema penitenciário do Tocantins, o Tocantins tinha uma realidade e hoje essa realidade ela é bem diferente. Vamos lá. Salvo engano, 2021, o Tocantins foi sexto colocado no ranking nacional de presos estudando e trabalhando. Então, nós temos uma população carcerária pequena, né, em se comparando aí os outros estados da federação. Tocantins tem entre 3.000 e 4.000 pessoas presas, né? Eu tive agora em novembro no Pará, em Belém, conhecendo um pouco da realidade do sistema penitenciário paraense. O Pará tem cerca de 80.000 presos. Então, é uma realidade bem diferente totalmente diferente da nossa até realidade. Em termos proporcionais, né? Isso. E aí, em relação à ressocialização da pessoa presa no Tocantins, é muito boa. É muito boa porque nós temos cursos, nós temos oficinas nas unidades, a grande maioria, tanto em relação ao preso masculino quanto
a presa, né, do sexo feminino, ou estudam ou fazem alguma atividade para remir a sua pena. Então, assim, a ressocialização ela é necessária, não adianta você só prender e colocar lá. São eixos, né? O DEPEN ele trabalha com eixos, e aí a ressocialização, o trabalho, o estudo está dentro desse panorama do DEPEN. E o Tocantins aí, a gente recebeu, salvo engano, 2021 também, visita de governadores e autoridades de outros estados querendo conhecer o trabalho da Polícia Penal do Tocantins. Que legal. Porque, de certa forma, se tem alguém de fora querendo conhecer o nosso trabalho, isso mostra que nós estamos fazendo a diferença. Que está no caminho certo, né? Bom, tem duas perguntas aqui que eu acho interessante, né? E você respondeu muito bem, né, a pergunta que nós fizemos, mas aproveitar aqui e já responder de forma imediata. Como fica aqui no Tocantins, né, a questão das facções, né? Então a gente sabe ali, não sei se, né, você vai trazer aqui a informação mais fidedigna com o que realmente acontece, mas que às vezes tem certos presos de uma facção que você não pode prender ele junto com uma outra facção, né? Então como é que a polícia ela faz ali para gerir se realmente há essa separação de facções por unidades prisionais ou por pavilhões ali dentro da prisão? Como funciona essa questão das facções aqui no estado? Primeiramente, nós temos algumas unidades que não são específicas, né? Mas que conseguem absorver esse público faccionado de modo mais seguro, de uma maneira mais segura, que são a nossa unidade penal regional de Palmas, a unidade penal regional do Cariri e a nossa unidade de tratamento penal do Barra da Grota, que é em Araguaína. Ou seja, Palmas, Araguaína e Gurupi. O Cariri, por exemplo, é uma unidade nova, né, com a capacidade expressiva para número de presos. E no Tocantins, alguns estados não, mas no Tocantins a gente separa. Foi-se criada uma cultura lá atrás para separar. E hoje, infelizmente, se a gente colocá-los na mesma vala, digamos assim, pode realmente vai ter se acontecer conflito ali. Tragédias. O que eu posso falar e garantir que no Tocantins, a nível de rua, né, as facções elas são bem, digamos que, reguladas pelo Estado. Então, a gente monitora, a gente troca informações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, quando assim for preciso, com a Polícia Civil, de modo que no Tocantins o sistema penitenciário ele consegue, de certa forma, controlar a atuação dessas organizações criminosas. Bom, a gente queria fazer alguma pergunta? Se dá tempo ainda? Como é que tá aí? Bom, acredito que dê tempo. Não, uma sim. pergunta se hoje, nos últimos dias, tivemos a notícia, né, do STF, né, suspendeu a prisão especial para muito pessoas de nível superior, né? As pessoas que não conhecem, como é que você pensa que o cara vai chegar preso lá e, se for condenado, vai viver a vida todinha numa cela com ar-condicionado, televisão? O que é a prisão especial? Fala pra gente se ela existe de verdade, como é que é isso aí? Então vamos lá. Na verdade, a prisão especial ela existe, ela é bonitinha na faculdade, né? No banco da faculdade. E a grande maioria dos professores fazem questão de suscitar e de impor, né, esse direito. Entretanto, na realidade, a nível nacional é praticamente inexistente esse tipo de prisão, uma vez que as nossas unidades prisionais são superlotadas. E eu não estou aqui dizendo que quando a pessoa chega lá e existe o local, ele não vai, ele vai sim. Porém, né, se você for pegar ali, fazer um contexto geral, um panorama geral, essas prisões especiais, elas só existem... Não tem nada de especial. Não tem nada de especial, só existem nos livros, tá bom? Certo. E aí, em relação à decisão do STF, a gente precisa esperar para ver se vai ou não virar uma súmula vinculante, alguma coisa nesse tipo, porque virando súmula vinculante, todo mundo tem que seguir, né? Apesar de que os ministros lá
a grande maioria voltou pelo fim, ela nunca existiu de fato. Aham. Então, assim, ou seja, vai ficar elas por Por elas elas. mesmas. São lendas urbanas. Bom, Solano, Justamente. o espectador ele fez uma pergunta aqui também, o que eu acho muito interessante, que eu acho, a gente acaba esquecendo de falar sobre isso aqui, né? Porque nós somos policiais ali, quando saímos de manhã, né, de casa, que vestimos aquele uniforme, é como se você vestisse uma capa de super-herói. Só que aí a pessoa perguntou aqui, ó, o índice de suicídio entre os policiais cresceu 55% entre 2020 e 2021, passando de 65 para 101. Essa é a informação aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí a pergunta é, né, como é essa situação, se ela replica aqui no Tocantins, se tem assim um nível, se tem suicídios dentro da Polícia Penal, né, e se tem também, se a polícia também tem se preocupado com isso, né, de fazer alguma ação para buscar envolver esse policial, né, e antes que ele tome essa atitude de um suicídio, você já descobrir aquela situação ali e trabalhar isoladamente, que é um serviço estressante. A gente viu aqui que o policial está o tempo todo dentro de um sistema onde só tem infratores sociais, então é uma pressão grande, risco de rebeliões, como é esse trabalho, né, e se realmente tem esse índice de suicídio aqui dentro do estado do Tocantins. Tá, vamos lá, eu vou jogar a bola para vocês. Eu vou falar, mas eu vou jogar a bola para vocês porque a Polícia Rodoviária Federal, para mim, é a polícia que tem a maior estrutura no Brasil hoje. E aí, depois que eu der a minha resposta, eu quero ouvir vocês também, como que a Polícia Rodoviária Federal trabalha essa problemática, até para a gente aprender também com vocês. Em relação eu vou falar da Polícia Penal especificamente. A gente sabe que todas as polícias têm essa problemática. E aí a gente vê nos noticiários dia a dia, né, os acontecimentos. Então, a gente não precisa aqui citar polícia A, B ou C. A Polícia Penal, ela é uma polícia que lida diretamente com o infrator. Então, a PRF, vamos lá, título de exemplo, a PRF prende, leva para a Polícia Civil, a Polícia Civil faz os trâmites legais e encaminha para o sistema carcerário. O sistema carcerário, a partir dali, vai cuidar dele, que seja temporariamente ou após a condenação. Foi condenado, ficou 5 anos ali, a gente tem no dia a dia o contato com ele. Primeira coisa que a gente precisa frisar, ele não é um bicho, é um ser humano que cometeu um crime e está ali. Segundamente, a pressão psicológica, ela é muito grande em cima do policial penal. Por quê? Dia a dia ele está ali lidando com o infrator e tem várias e várias nuances que ele precisa se preocupar. Um cavalo doido na gíria, na nossa gíria, é uma, digamos que a população prisional avance em cima da gente e tente tomar um ou outro colega de refém, né? A preocupação com explosivo, a preocupação com fuga, e isso tudo, quer queira, quer não, tem o sono, que o colega que tira plantão, ele tem que tirar o quarto de hora dele à noite, então tem as noites mal dormidas, isso tudo vai acumulando, de modo que com o passar do tempo, um ou outro colega ou vários desenvolvam problemas, tanto em relação à qualidade do sono, quanto em relação a psicológico, tanto em relação a problemas psiquiátricos. Então, assim, eu, em 6 anos, já observei, já vivenciei alguns casos. Nós já tivemos aqui no Tocantins suicídios. E o que a Polícia Penal tem feito? Nós criamos, há 2 anos atrás, um núcleo de assistência ao servidor. Ele funciona da maneira que deveria? Se eu falar aqui que sim ou que não, eu vou estar sendo leviano. E ele existe e presta o amparo àquele servidor que se sentir na vontade de ir lá procurar. Agora, falando mais, tendo uma visão macro da situação, as polícias do Brasil precisam cuidar mais dos seus policiais. E aí eu trago para vocês aí também a reflexão que eu acho importante que vocês falem. Mas a nível de polícia penal, o estresse é muito grande e a gente precisa evoluir, não só a nível de Tocantins, a nível de Brasil. A gente precisa evoluir, cuidar mais daqueles que resguardam, né, as portas ali dos presídios para que a sociedade possa dormir em paz aqui fora. A PRF ela tem um projeto, né, muito bonito, que é o Vida PRF. Onde vários psicólogos, psiquiatras são contratados, né?
e a qualquer momento o policial ele pode acionar o Vida PRF. Além disso, a própria polícia incentiva, né, manda e dispara e-mails para todos, para que realmente o camarada sentiu qualquer coisa, ele acione o programa. No entanto, mesmo assim, a gente, né, nos últimos dias aí... Nos últimos dias, pelo menos dois. Dois suicídios. Suicídios são coisas que não se divulgam, até por questões, né, óbvias, não se divulgam, mas a quantidade policial que se suicida é muito grande. É muito grande. Né? Em relação à população do Brasil, se a gente vê a quantidade de policiais e a quantidade de independente da força, né? Independente da força. E a gente vê essa questão do colega, às vezes, teve uma situação na Bahia, que o colega aparentemente muito bem, né, fazia parte de um grupo tático, então o cara vibrando ali e de repente faz uma situação dessa com a própria vida. Então a gente vê que às vezes até pela a capa de super-herói, ele fica com vergonha de assumir isso perante os colegas. As fraquezas que tem, exatamente. Como todo mundo, né, tem fraquezas. Então é bom a gente também compartilhar isso com a sociedade, né, já caminhando aqui para as considerações finais, é bom a gente compartilhar esse lado humano do policial, né? Então, eu espero que a gente tenha aqui procurado, né, desenvolver o máximo aqui os esclarecimentos acerca do sistema prisional. E eu gostaria também de falar para o espectador, para ele sugerir, né, pautas também, né, no Instagram, também nos dizer, né, o que viram, o que acharam, o que a gente pode melhorar, para que também nos próximos programas a gente pode estar trazendo aí algo melhor para vocês, né, podendo corrigir os nossos erros. Então, agradeço a todos aí pela participação, por ter mandado as perguntas. Então, espero que terça-feira que vem vocês novamente estejam conosco para que a gente possa, juntos aí, estar esclarecendo sobre a nossa segurança pública. Os senhores têm mais alguma consideração aí? Os agradecimentos. E agradecer aqui ao nosso amigo Solano. Kleber Solano. Obrigado e obrigado, inclusive, pelas palavras sinceras e, né, verdadeiras, né, que você colocou aqui. Acho que tem alguns pontos polêmicos e segurança pública tem muita polêmica, né? Mas parabéns aí pelas colocações. Então, agradecer ao nosso amigo Kleber Solano. O programa, né, a gente foi pensado muito rápido aí, né? Então, foi uma abertura feita aqui pela TV Araguaia na semana passada. Acho que foi quinta-feira nós estivemos aqui. E aí já corremos atrás de logo e tal. O entrevistado, na verdade, a gente conversou com ele ontem, né? O Solano topou de imediato. Falei, cara, eu acho que é importante a gente fazer. Vamos lá e vamos começar. Então, começamos hoje, né? E eu agradeço a todos aí por estar junto. E pretendemos ir lapidando aqui, melhorando no decorrer do tempo. Eu tenho certeza que esclareceu muita coisa. Com certeza esclareceu. Não, demais. Foi fantástico aí as suas colocações. Agradeço mais uma vez o convite. A Polícia Penal, como eu falei no início, é uma polícia nova. A gente está aí para contribuir e também deixar uma reflexão social para os ouvintes, né? Uma reflexão para a sociedade que olhe a polícia como uma defensora da sociedade. O policial, 95% dos policiais que temos no Brasil hoje são pessoas que estão ali porque gostam. Você escolhe essa profissão, você não é policial por acaso. A grande maioria escolheu ser policial por ter na mente uma visão e, antes de tudo, não é só ter a visão, é ter a missão de levar a paz social para a sociedade, tá bom? A Polícia Penal é uma polícia nova, a gente está aí para contribuir com a segurança pública e eu agradeço e convidem mais, nós temos vários colegas policiais penais cursados, especializados, inteirados, inteligentes, que vão contribuir aí com as entrevistas de vocês. A gente está lá com o espaço aberto e podem nos convidar que a gente vai estar à disposição aí para atender vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Solano. Obrigado, meu colega aqui, Halisson, que está sempre comigo aqui. Vai ter um bate-papo também na quinta-feira, né? Um programa. Então, fique com Deus e até a próxima terça-feira. Muito bom. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal.
Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Chegou em Palmas o Empório e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade